Olá, eu sou Kelly Silva, sou terapeuta da Origem. Eu trato as pessoas de acordo com a origem emocional dos sintomas. E hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto um pouco difícil, que é o luto, né? Hoje em dia, quantas pessoas estão vivendo a dor do luto e depois dessa situação, né, sobre o Covid-19, muitas pessoas não conseguem, ao menos, se despedir dos seus entes queridos que faleceram. Isso é uma dor muito grande. Então, como, gente, que nós podemos passar por essa fase tão difícil que é o luto, depois que a gente perdeu alguém que a gente amava, né? Não existe uma fórmula milagrosa, mas nós podemos amenizar um pouco isso com algumas dicas que eu vou dar aqui. Muitas vezes o luto, ela passa a ser, ou a morte de alguém passa a ser o chamado tabu, né? As pessoas não falam muito sobre isso, não gostam de falar. E aí, se tá falando numa roda de amigos ou num lugar qualquer, e aí a pessoa começa a lembrar e a chorar, e aí alguém já vem falar, não, vou mudar de assunto porque essa pessoa, porque ela começou a chorar, e não, vou mudar de assunto, tá ficando triste e tal. Isso acontece muito. Não significa que a pessoa que quis mudar de assunto seja uma pessoa ruim. Ela simplesmente se incomodou com aquilo que aconteceu, né? Em ver outra pessoa em sofrimento e aí ela quer mudar de assunto para tornar aquilo mais agradável. Será que é assim que a gente tem que fazer? Toda vez que a gente sentir aquela vontade de chorar, toda vez que a gente sentir em que tô triste, a gente tem que mudar a nossa cabeça de assunto, conversar, se distrair. Será que é assim que a gente tem que agir? Estudos mostram que não, que quanto mais a gente se deixar sentir sobre aquela situação, quanto mais a gente viver aquilo, se deixar, se permitir chorar, se permitir sentir, é mais fácil para a gente lidar com aquela fase, com aquele luto. Quais são as fases do luto? São 5 fases em que a gente precisa passar. 5 fases do luto. Então, a primeira é a negação. Então, quando acontece aquilo, é tão ruim pra gente que a gente não quer aceitar. Então a gente fala, não é possível, não, isso não pode acontecer, não dá para aceitar essa situação, né? A segunda é a raiva. A gente fica com raiva da pessoa que foi, a gente fica com raiva do outro que não fez o que eu acho que devia ter feito. A gente fica com raiva do médico porque o médico tinha que ser mais rápido, ou porque o médico, ou porque o governo poderia ter mais recurso e etc, e um monte de outras raivas, e a raiva de mim, porque eu poderia ter feito aquilo, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter forçado a pessoa a fazer um tratamento, eu tinha que ter levado ela né, de qualquer jeito, às pressas, para um determinado lugar ou para um hospital, isso e aquilo. A terceira fase é a fase da troca. A pessoa faz promessas para Deus, para trazer a pessoa de volta, ou às vezes vai à procura até mesmo de lugares espirituais, né, para tentar fazer essa troca ou para falar com a pessoa que já se foi. Isso muitas vezes acontece. A quarta fase é a fase da depressão. É uma fase assim que a pessoa percebe que a raiva não deu certo, a troca não deu certo, e aí ela fica mais triste, mais deprimida, porque daí ela começa a entrar numa posição de aceitação. E a quinta fase é a aceitação. Aceitar, gente, não significa que você é feliz porque a pessoa morreu, a pessoa tô feliz porque eu perdi a pessoa. Não, é simplesmente aceitar que aquilo aconteceu, é aceitar a minha dor, é aceitar a minha tristeza e me permitir dar um tempo para isso, chorar se for necessário, ficar um pouquinho sozinha se necessário, ficar deitada um pouco na cama se necessário. Às vezes é necessário isso e tudo bem você fazer isso um dia ou outro porque você precisa. E aí a pessoa passa a ficar um pouco mais calmo.
Essas 5 fases do luto, gente, não tem uma data certa para acontecer, mas normalmente, num período de 1 ano mais ou menos, isso pode acontecer, essas 5 fases. A partir de 1 ano, a pessoa pode começar a viver a vida normalmente, começar a fazer as coisas que gostava, que costumava fazer antes, né? Agora, a partir até 1 ano e meio, mais ou menos, é normal, ela ainda tá nessas fases, ainda tá bem numa posição mais deprimida, mais triste. A partir de 1 ano e meio, se a pessoa ainda continuar com uma tristeza profunda, não consegue levar para frente a sua vida, né? Porque fica pensando na pessoa que faleceu, isso aí já entra num estado onde ela precisa de uma ajuda profissional para poder lidar com isso. Muitas vezes cada pessoa funciona de uma forma, né? Alguns demoram mais para passar por essas fases, outros demoram menos para passar por essas fases. E cada um tem o seu jeito. Só que a partir daí, se a pessoa não consegue viver a sua vida novamente, voltar à sua rotina naturalmente, fazer as coisas que gostava, então aí o ideal é que ela procure uma ajuda profissional para ver o que está acontecendo, por que está assim ainda, né? E corrigir isso o mais suave possível.